que a obesidade tem a ver com a nossa imunidade? O que altera e qual a importância de nós nos mantermos com um bom peso, adequados, com uma nutrição adequada para melhorar nossa imunidade? É o que a gente vai saber aqui hoje conversando com a nutricionista Mariana Holderbaum, aqui da Bariatric Clean, em Porto Alegre. Aqui essa clínica maravilhosa, né? Onde os gordinhos, fofinhos, não é? E os obesos mesmo, né? Vêm buscar a melhora da sua saúde e o equilíbrio. Então, Mariana, é muito bom ter contigo hoje esse papo aqui, não é, para a gente trazer para os nossos telespectadores essas informações, não é, sobre nutrição, obesidade, imunidade. Tudo bom? Tudo bem. Para mim é um prazer também estar aqui, ainda mais para falar de um assunto tão importante e que tem tudo a ver com o momento, né, que a gente está passando, que é a relação da alimentação e da condição de saúde física de cada indivíduo com a resposta imunológica, né, com o sistema imunológico. Tá todo mundo aí tão preocupado, né? Todo mundo de quarentena e, ao mesmo tempo, tão difícil de cuidar da alimentação nesse momento. Então, vamos lembrar um pouco do porquê que é tão importante a gente ter uma alimentação saudável, principalmente nesses momentos, né? Porque a alimentação influencia muito na nossa resposta imunológica, no nosso sistema imunológico. E como... Vou te interromper um pouquinho. Como estar em quarentena, fazendo home office e não aumentar de peso, mas também comendo coisas gostosas, saudáveis, né, que nos mantenham na linha, mas aquela beliscadinha não habitual, mas com coisas que sejam realmente boas e não vão comprometer a nossa saúde, principalmente a imunidade, que, sim, depende muito da nossa alimentação, não é? Exatamente. Na verdade, o ideal é tentar manter uma rotina, né, na alimentação, porque a gente em casa, o acesso à geladeira, o acesso à cozinha, né, e tem várias questões que está todo mundo mais estressado, mais ansioso e muitas vezes os pacientes descontam essas questões emocionais na comida, procuram a comida como conforto, né, e eu sempre procuro trabalhar no consultório a importância da gente achar ferramentas outras que ajudem a trazer essa sensação de conforto para a gente não ter que buscar isso toda vez na comida, né? Senão a comida acaba tendo uma importância e uma dimensão enorme na vida das pessoas de suprir essa questão do afeto, do conforto e aí, claro, né, a chance de ganhar peso é muito grande, ainda mais em momentos tão estressantes como esse que nós estamos passando. Então, a minha dica seria: achem coisas que vocês gostem de fazer, que também tragam essa sensação de conforto. Eu, por exemplo, para mim funciona muito um banho quente, ouvir uma música que eu gosto, dar um telefonema para uma pessoa querida, né? Às vezes ajuda a passar essa vontade de comer, que muitas vezes é uma questão de tempo, ela passa, né? Se você se distrair, acaba que você consegue passar por uma situação assim, onde a comida parecia ser a única alternativa. Fugir, não é, daquelas coisinhas que às vezes eu sou péssima na culinária, mas tem gente que sabe fazer bolo, pão de queijo e tantas outras coisas, não é? E a tendência, até quando a pessoa está um pouco mais depressiva, em função de estar muito assim em casa, é buscar os carboidratos, mas eles trazem consequências piores, ainda mais para quem já tem excesso de peso, né, Mariana? Então, o que fazer? Como fugir? Que alimentos, né, as pessoas poderiam ter? Porque eu acho que a nossa alimentação, a dieta, digamos assim, né, começa no supermercado. A gente, se tu tiver no armário, na geladeira, o que não deve, vai para aquelas coisas, não é? Então, o que a gente pode buscar aí? Sim, era exatamente isso que eu estava pensando enquanto tu ia falando. A ida no supermercado é um passo super importante, porque o que você leva para casa acaba sendo o que tu vai consumir, né? Ah, não, mas eu vou levar um chocolatinho caso me dê vontade.
Então, leva um chocolate diet, pelo menos 80%, 60%. Diet não, que é pura gordura, né? Melhor os mais concentrados em cacau. É. Ah, que pena, ele é docinho. Pois é, não é uma troca muito boa, não. Mas, assim, é melhor, então, não ter os alimentos que são gatilhos, que a gente chama, né? Que são alimentos que podem te despertar em que momentos em que tu tá mais frágil emocionalmente. Se eles estão ali de fácil acesso, acaba aumentando muito a chance de você realmente ir lá comer coisas que não tinha planejado ou que não deveria, né? Então, essa ida no supermercado, super importante. Outra, compre coisas importantes para a sua alimentação. Então, frutas, verduras, tem que ter em casa, né? Coisas mais saudáveis, então, sei lá, leite, ovo, carne, comida de verdade, né? Evitar os industrializados também é uma coisa que ajuda muito, inclusive, para a questão da imunidade, né? Assim, a gente sabe que deficiências nutricionais podem fazer com que o sistema imune fique bastante prejudicado. Então, a gente tem que ter uma alimentação bastante nutritiva, né? Às vezes a gente escuta, porque o shot da imunidade, como uma coisa assim, que às vezes na propaganda parece meio milagrosa, mas na verdade a alimentação como um todo, né? Tem um papel importante. É o teu dia a dia, não adianta ter uma alimentação toda equivocada, cheia de fast foods e alimentos industrializados e açúcar, coisas que aumentam citocinas pró-inflamatórias, né, e te deixam mais suscetíveis à doença. E tomar um shot achando que vai funcionar, né? Então, o contexto geral da alimentação é super importante. As pessoas dizem assim, não, mas eu como também bastante berinjela, né? Quer dizer, come a berinjela, mas come todas as outras coisas junto. Aí não adianta, não é? Não, exato, claro que não. A gente vê gente suplementando glutamina, usando própolis. Então, assim, a gente tem alguns estudos mostrando, né, associações de alimentos específicos, mas sem um contexto geral, não adianta nada, né? Então, claro, a base da tua alimentação tem que ser uma alimentação saudável. Às vezes chega paciente, às vezes não, com bastante frequência, pacientes que chegam, não, frutas e vegetais não costumo comer uma vez por semana. Como assim? O que tu come, então, né? Adolescentes, principalmente, né? Tele entrega todos os dias, à noite, Sim. que é o pior horário, eu creio, né? Agora, com o coronavírus e com a quarentena, né? Então, o acesso realmente às teleentregas tem sido um problema. Nada contra, acho até legal incentivar o comércio, mas vamos pedir comida de verdade, então, né? Não lanches, não fast foods, não. Deixar, talvez, para uma vez na semana, o dia do lixo que dizem, né? Isso é válido ou para quem já o copo já derramou, já transbordou? Não pode ter dia do lixo, eu acho, né? Não, o que acontece com o dia do lixo? O dia do lixo serve quando a tua alimentação ela é tão restrita e regrada que aí tem que ter um dia da semana onde você abre as porteiras e come tudo e mais um pouco, né? E aí acaba que pode não dar certo isso, né? Eu prefiro trabalhar com uma alimentação um pouco mais equilibrada, onde os teus alimentos preferidos, digamos assim, eles podem entrar com uma frequência e uma quantidade, que é super importante também, né? A quantidade que se come, que não atrapalhe a sua saúde no geral. E aí isso, normalmente, a gente descobre dentro do consultório, fazendo uma anamnese bem detalhada, porque a gente atende atletas que têm um gasto calórico X, a gente atende pessoas super sedentárias que têm que ter uma alimentação mais restrita. A sua alimentação preferida, às vezes, é uma coisa até saudável e, às vezes, é uma coisa realmente que a gente tem que deixar para de vez em quando. Então, tem todo um jogo aí, né? Olha, eu vou dar uma dica minha, tá? Que para driblar um pouco essa vontade de estar mastigando alguma coisa quando a gente está em casa, principalmente, né? Deixar assim num pote aquelas cenourinhas em tirinhas assim, e a gente põe no pote e vai roendo como se fosse pepinito, vai comendo como se fosse um biscoitinho, um salgadinho, mas, né? A gente vai roendo aquilo, né? De estar mastigando. Isso mesmo. Mas ainda no encerramento hoje aqui, eu quero te perguntar, tem algum chá que emagrece? Porque isso é outra coisa, né? As pessoas comem de tudo, mas daí tomam o tal chá que emagrece. Isso funciona? Se funcionasse, 50% da população não estava com excesso de peso, né? Era só tomar um chazinho.
Não tem chá, infelizmente. A gente não tem nada milagroso, nem chá milagroso que faça esse efeito sozinho. A gente tem alguns chás termogênicos que aumentam uma quantidade irrisória no gasto calórico diário, né? E tomando uma quantidade super grande também, então não chega a ser nada considerável. Se for quase um litro assim antes da refeição, daí já também funciona, porque já ocupa o estômago. Não, claro, se manter bem hidratado é excelente para ajudar no emagrecimento e para evitar esses beliscos e tudo mais, porque o campo da sede e da fome no cérebro ficam muito próximos um do outro e há muita confusão, né, nisso, né, de pessoas que não se hidratam adequadamente e aí ficam achando que é fome toda hora, né? Sim. Então, é muito importante manter uma hidratação adequada, uma ingestão mínima aí de 1,5 litro, 2. Bom, eu não vou entrar nessa questão da hidratação, porque teria que fazer um cálculo personalizado para ver exatamente quanto que seria o ideal para cada um. Mas a gente sabe que esse mínimo aí, né? Podemos trabalhar com ele, talvez. Eu já testei. Não funciona, gente. Os chás. 2 litros de chá emagrecedor por dia não adiantou, não baixei 1 grama. Então, o melhor é vir conversar com a nutricionista, que vai lhe dar todas as dicas e uma nutrição personalizada, de acordo com as suas necessidades, peso, hábitos, né? Com aquilo que você precisa, deficiências, doenças de fundo, às vezes como hipertensão, diabetes, ou mesmo doenças psicossomáticas, né? Eu tenho certeza que a alimentação, sim, pode fazer toda a diferença. Mas a expert no assunto está aqui e em breve a gente vai trazer mais dicas aí da Mariana Holderbaum, aqui da Bariatric Clean. Muito obrigada, Mariana, e até breve. Eu que agradeço. Obrigada, até mais.